Na aula de hoje nós faremos exercícios de orações subordinadas substantivas. Esta também é uma aula especial em comemoração aos primeiros 1000 inscritos aqui do canal. Estou bastante feliz e gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que acompanham o meu trabalho, e a melhor forma que eu tenho de agradecer a todos vocês é produzindo cada vez mais conteúdos, mais aulas para que você aprenda a língua portuguesa de uma vez por todas. E é isto que eu vou fazer aqui nesta aula especial sobre orações subordinadas substantivas. Antes de começarmos, tem um botãozinho vermelho aqui do seu lado direito. Se você ainda não é inscrito no canal, clique naquele botão e se inscreva no canal. Já aproveita, deixa o seu like, porque a aula de hoje está realmente especial. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre orações subordinadas substantivas. Antes de tudo, eu quero fazer um resumo para te ajudar a identificar de uma forma mais fácil e mais rápida as orações subordinadas substantivas. Depois disso, eu vou ler as orações, você pode dar uma pausa no vídeo e você pode, obviamente, classificar essas orações e aí eu volto com mais dicas para você. Então vamos lá para o nosso resumo. A primeira coisa, o que é uma oração subordinada substantiva? Bom, a oração subordinada substantiva é aquela que depende de uma outra oração. Mas que tipo de dependência é essa? É uma dependência sintática, ou seja, a oração subordinada substantiva exerce uma função sintática em relação a uma outra oração. Eliane, dá para explicar isso melhor? Dá, de uma forma mais simples, mais fácil? Dá sim. Eu vou fazer isto aqui para você. Ó. Vou colocar este quadradinho aqui e um outro quadradinho aqui. Este quadradinho, ó, oração subordinada substantiva. Eu falei que esta oração depende de uma outra oração. Qual o nome desta outra oração? Oração principal. E eu também falei que essa dependência é sintática, ou seja, a oração subordinada substantiva exerce uma função sintática, ou seja, ela é um termo sintático em relação à oração principal. Tudo bem, Eliane, mas olha só, existem algumas funções sintáticas na língua portuguesa. Então, vou especificar isso para você agora. Essa oração, ou esse tipo de oração, vai exercer as funções sintáticas próprias do substantivo. Pô, Eliane, melhorou. Quais são essas funções sintáticas? Então, de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Então, dependendo dessas funções, nós teremos uma classificação para cada uma dessas orações. E aí eu preciso te dizer que existem dois tipos de orações subordinadas substantivas. Existe a oração subordinada substantiva que a gente chama de desenvolvida. Sim, ela tem algumas características, mas hoje nós não iremos abordar essas características de forma mais profunda, porque isso aqui é um resumo e uma aula de exercícios. Se você tiver dificuldade em relação às orações subordinadas substantivas, as orações de forma geral, deixa um comentário aqui embaixo, diga assim, professora, faz um vídeo sobre orações subordinadas, orações coordenadas, enfim, aquela oração que você tem mais dificuldade, combinado? Então, deixa aqui que eu vou ler o seu comentário. Então, existe a oração subordinada substantiva desenvolvida e existe também a reduzida. No vídeo de hoje, nós não iremos classificar este tipo de oração aqui, a oração reduzida. Iremos focar a oração subordinada substantiva desenvolvida, porque geralmente é ela que cai com mais frequência nas provas. E aí eu quero te dar uma dica em relação a esse tipo de oração. Ela sempre será iniciada por um tipo de elemento chamado de conjunção integrante. E aí, para ficar mais fácil ainda para você, eu vou dizer que existem duas conjunções integrantes que vão iniciar esse tipo de oração. Quais são essas conjunções? O que e também tem o C. Então, o que a gente viu aqui? Que a oração subordinada substantiva, ela tem uma dependência sintática em relação à oração principal, ela pode ser classificada como desenvolvida ou reduzida. Se for uma oração desenvolvida, nós teremos uma conjunção integrante que vai iniciar essa oração. E existem duas conjunções, o que e o se. Ficou faltando eu dizer para você qual é a classificação, ou seja, quantas orações existem subordinadas substantivas? Existem e a classificação delas.
Então, eu já digo para você que existem 6 tipos de orações. Quais são esses tipos? Lembra que a gente falou sobre a questão da função sintática, dos termos sintáticos? Então, se a oração subordinada substantiva exercer a função de sujeito, ela será chamada de subjetiva. Agora, se ela exercer a função de um objeto direto, ela será chamada de, adivinha? Objetiva direta. E se ela exercer a função sintática de um objeto indireto? Pois é, ela será chamada de objetiva indireta. Agora, e se ela exercer a função sintática de um complemento nominal? Ela será chamada de completiva nominal. Acho que eu não vou ter espaço aqui, professora. Vamos tentar espremer tudo aqui. Vamos tentar, ó. Ela será chamada de completiva nominal. E se ela exercer a função própria de um predicativo? Ela será chamada de predicativa. Não vou ter espaço. Ah, professora, por que você não vai ter espaço? Porque, deixa-me puxar uma seta para cá, ó. Então aqui é o 6º tipo de oração. Se ela exercer a função sintática de um aposto, ela será chamada de apositiva. Então, qual é a nossa missão aqui? É identificar a oração como sendo uma subordinada substantiva e, além disso, dizer o tipo, ou seja, dizer qual é a função sintática que ela exerce ali no contexto. Se ela é subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, apositiva. Então, a gente precisa dizer especificamente qual é a função sintática que ela exerce dentro do contexto. É fácil? É claro que é. Eu vou mostrar para você que é fácil. Então agora eu vou ler cada uma desses períodos aqui e você dá uma pausa no vídeo, depois eu volto. Então vamos lá. Número 1, convém que você obedeça às leis. Número 2, cada situação permite que se aprenda algo novo. É verdade. Número 3, eles se convenceram de que aquele era um bom lugar. Número 4, tenho esperança de que tudo vai melhorar. Número 5, é importante que todos fiquem em silêncio. E a número 6, só quero uma coisa, que você seja aprovado ou você seja aprovada. É exatamente isso que eu quero aqui, tudo bem? Vamos lá, número 7, via-se que ele era um funcionário exemplar. Número 8, a Constituição Federal de 88 garante que o direito à saúde seja universal. Número 9, minha vontade é que você seja um profissional excelente. E número 10, não sei se fantasmas existem. O que você vai fazer agora? Pega o seu caderno, pegue a sua caneta, se você puder aí pegue uma garrafinha de água, se hidrate ao longo do processo e classifique essas orações. Esta é a sua missão agora. Daqui a pouco eu volto com a correção e com dicas e macetes para você. E aí, terminou? Tenho certeza que você fez. Por favor, tente, pelo menos, tente. Ah, professora, é muito difícil. Pois é, eu sei que às vezes é difícil quando você não tem uma base forte. Mas aqui a gente está construindo ao longo dessa rota aqui de língua portuguesa as bases para você conseguir resolver toda e qualquer questão de português aí na sua prova, sobretudo aqui sendo mais específica de orações subordinadas substantivas. É difícil, mas nós precisamos tentar, tudo bem? Então vamos lá, número 1, eu quero te dar uma dica. Você vai fazer 2 coisas quando você tiver que classificar uma oração. Vamos combinar? Eu vou dizer exatamente o que você vai ter que fazer. A primeira coisa que você vai fazer é identificar todos os verbos daquele período, todos os verbos do fragmento que você vai precisar analisar. Depois, a segunda coisa que você vai fazer é trocar a oração, porque eu estou falando de oração subordinada substantiva, tudo bem? É trocar esta oração por um pronome. Que pronome? Isto ou isso. Vamos fazer isso passo a passo? Primeiro passo, eu marco os verbos, foi isso que nós combinamos. Bom, você concorda comigo que convém é um verbo. E você também concorda comigo que obedecer é um verbo. Perfeito, já marquei os verbos, então fiz a primeira etapa. A segunda etapa, lembra que eu falei para você que aí a gente vai separar as orações e nós vamos trocar uma oração específica que eu vou mostrar aqui para você por um pronome. Pode ser o pronome isso ou o pronome isto. Então vamos lá bem passo a passo. Ó, a primeira oração começa aqui e ela termina aqui. Essa oração número 1 eu vou chamar de oração
principal, que é esta oração aqui do nosso desenho lindo e maravilhoso, tudo bem? Vamos lá, a oração número 2 começa aqui e ela termina exatamente aqui ao final da oração, não tem jeito. Aí o que eu falei para você? Que nós vamos trocar esta oração número 2. Ah, mas Eliane, por que tem que ser a oração número 2? Porque olha para cá, ó, ela começa com este que aqui. Então eu preciso, num primeiro momento, eliminar as possibilidades. Eu preciso verificar se esta oração é de fato uma oração subordinada substantiva. Por quê? Eu não sei se você sabe, existem as orações subordinadas adjetivas, as orações subordinadas adverbiais e as subordinadas substantivas. Então existem 3 possibilidades. A gente precisa eliminar 2 e identificarmos essa oração aqui como uma subordinada substantiva. Para que você consiga fazer isso com eficiência, você vai trocar esta oração inteira pelo pronome isso, ou também pode ser o pronome isto. Tanto faz. Quando você faz essa troca, você precisa ler a oração inteira e verificar se o sentido fica perfeito. Vamos fazer isso, ó. Convém isso, ou isso convém. Eliane, o sentido ficou perfeito. Se o sentido ficar perfeito, significa uma coisa, que você estará diante de uma oração subordinada substantiva. Então você pode marcar sem medo ou escrever sem medo que a oração número 2 se trata ou é classificada como uma oração subordinada substantiva. A nossa missão, o nosso trabalho acabou? Não acabou. Por quê? Agora eu preciso dizer quais são as funções sintáticas, ou melhor, qual é a função sintática que aquela oração específica exerce em relação a quê? Isso, em relação à oração principal. Vamos fazer isso? Vamos lá. Convém isso. Isso convém. Eu vou colocar aqui para você, ó. Isso convém, colocando aqui na ordem direta. O que convém? Isso. Então perceba que isso aqui funciona como sujeito da minha oração. Se a gente tem aqui uma correspondência, eu vou puxar uma setinha para cá, uma correspondência. Na verdade, eu quero essa seta para lá. Isso. Uma correspondência deste sujeito isso com esta oração inteira aqui significa que esta oração exerce a função própria de sujeito. E quando a oração exerce a função própria de sujeito, ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Mas Eliane, eu preciso falar isso tudo? Sim, você precisa falar isso tudo e dar o nome e o sobrenome dessa oração. Por quê? A primeira coisa, ela é oração porque tem um verbo. Ela é subordinada porque ela depende sintaticamente de uma outra oração. Ela é substantiva porque ela exerce aquelas funções próprias de um substantivo, quais sejam objeto direto, complemento nominal, objeto indireto, que nós vimos aqui anteriormente. E, além disso, eu especifico, eu afunilo um pouco mais e digo exatamente qual é a função sintática desta oração nesse contexto. Por isso, eu preciso dizer que ela é uma subjetiva, porque ela exerce a função sintática de sujeito. E, além disso, quando eu classifico uma oração como subordinada substantiva, automaticamente, é coisa assim, ó, imediata, instantânea. Eu classifico este que como conjunção integrante. Mas, Eliane, por quê? Será que eu não corro o risco de errar? Não, você não corre o risco de errar, por quê? Lembra que eu falei para você que a conjunção integrante sempre vai iniciar uma oração subordinada substantiva desenvolvida. Essa é a função da conjunção nesta terra. É iniciar a conjunção integrante, é iniciar uma oração subordinada substantiva desenvolvida, tudo bem? Então eu já classifiquei aqui esta oração, olha só. Eu sei que são muitos processos, mas isso vai ficando automático conforme você for treinando. Se você não treinar, aí não tem jeito, você vai ter realmente muita dificuldade. Então nós classificamos a primeira oração aqui. É uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Vamos para a próxima? Vamos lá, ó.
a gente vai fazer aquele passo a passo que nós combinamos. Você lembra? Bom, o passo a passo a primeira coisa é identificar os verbos. Preciso marcar os verbos. Por quê? Com base nesses verbos é que as orações serão organizadas. Ou seja, o verbo é a base de uma oração. A locução verbal também é a base de uma oração. Sem verbo nós não temos oração. É por isso que eu estou pedindo para você carinhosamente que você identifique os verbos. Então, vamos fazer esta primeira etapa. Ó, tenho este verbo aqui e tenho também este verbo aqui, ó, verbo aprender. Ótimo. Então, eu posso perfeitamente começar esta oração aqui, obviamente, não tem mais nada aqui antes dela, então eu coloco essa oração aqui e depois a segunda oração começa aqui. Ela começou aqui com este que, porque sempre vai ter um elemento que vai iniciar uma oração desenvolvida, uma subordinada desenvolvida, tudo bem? Sempre assim. É claro que dependendo do tipo de oração, nós teremos um conectivo, um elemento especial para iniciar essas orações. Aqui nós aprendemos que quem vai iniciar a oração subordinada substantiva é a isso. Fala para mim, conjunção integrante. Então, conjunção integrante. Quais são as conjunções integrantes da língua portuguesa? Um montão, né? É claro que não, são apenas duas, o que ou o se. As duas aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a primeira oração, cada situação permite. E a segunda, que se aprenda algo novo. Eu falei para você que você precisa trocar esta oração aqui, que é iniciada pelo que ou pelo se, pelo pronome isso ou isto, tanto faz. Vou colocar o isso aqui só para a gente padronizar. Então, se a gente conseguir fazer essa troca, ler a oração e o sentido ficar pleno, o que isso significa? Que nós identificamos a oração subordinada substantiva. Vamos fazer isso, ó. Cada situação permite isso. Opa, ficou perfeito. Eu quero que você olhe para esta oração aqui, ó. Cada situação permite. Imagine que eu chegue para você e fale assim, ó. Você não sabe, mas cada situação permite. Aí você vai falar, professora, cada situação permite o quê? Percebeu que esta oração aqui, que é chamada de principal, é incompleta? Quando a gente fala que essa oração é incompleta e tem uma outra que completa o sentido desta oração principal, nós temos aí uma relação sintática. Quem completa o sentido da oração principal é esta outra oração aqui. Porque eu digo, ó, cada situação permite isso. Isso o quê? Que se aprenda algo novo. Então, o que permite, permite algo, permite alguma coisa. Permito isso, permito aquilo. Então, veja que este aqui é um verbo que pede um complemento. Ou seja, e esse complemento vem em forma de oração. Qual é o nome, portanto, desta oração? Ela é uma oração subordinada substantiva, porque a gente conseguiu fazer essa troca por isso e o sentido ficou pleno. Automaticamente, eu identifico este termo aqui como conjunção integrante, porque é ela que sempre introduz uma oração subordinada substantiva. E, além disso, eu também identifiquei que esta oração número 2 funciona como complemento do verbo permitir. E este complemento não tem preposição obrigatória. Portanto, ela é uma oração subordinada substantivo que objetiva direta. Eu sei que você pode estar falando assim, professora, não é simples para você, que já sabe isso aí. Existem alguns pontos que você precisa ficar atento ou atenta. E é claro que tudo isso aqui que eu estou falando vem de uma base. Esta precisa ser a sua preocupação a partir de agora. Criar uma base gramatical forte. Porque sem essa base forte, sem essa base sólida, você fica chutando as questões, você fica chutando os exercícios. E aí, se você quiser chutar os exercícios ou chutar as questões, você também ali está jogando com a sua aprovação. Então, por favor, se você tem dificuldade em relação às orações subordinadas substantivas e os outros assuntos da língua portuguesa, pense em primeiro construir uma base forte. Pense em primeiro estudar os pontos essenciais daquela matéria, aí você constrói essa base e depois você faz exercícios e depois você faz questões, você resolve questões e vai ficar muito mais fácil.
essa é a rota mais segura para você conseguir aprender língua portuguesa de uma vez por todas e, além disso, acertar as questões de prova. Se você quiser fazer isso, é só você conhecer a minha plataforma de estudo, Rota de Estudo. Tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você criar esta base aqui. Lá tem curso de todos os assuntos, não somente de orações subordinadas, coordenadas e etc., mas de todos os assuntos que são cobrados em provas de concurso público e, além disso, questões comentadas. Então, isso aqui é essencial para você criar essa base e também conseguir resolver as questões de prova, tudo bem? Então vamos para número 3. Falamos então da oração subordinada subjetiva, substantiva subjetiva e da objetiva direta. Eu quero avançar para número 3. Veja, eles se convenceram de que aquele era um bom lugar. O que a gente tem que fazer primeiro? Lembra, são 2 passos. O primeiro passo é fazer o seguinte, é marcar o verbo. Então, eu marquei aqui o verbo. Tem outro verbo? É claro que tem. Senão, não é um período composto. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Então, marquei os verbos. Depois que eu marco os verbos, eu já estou pronta ou pronto. No caso aí, você sendo João, Antônio, Francisco, enfim, você pode, sim, e eu recomendo que você o faça, separar as orações, porque fica visualmente mais fácil de você compreender essas relações, tudo bem? Esta oração aqui, coitada, ela será sempre chamada de oração principal, a gente não precisa se preocupar muito com ela. Agora, a nossa preocupação está aqui, na oração número 2. Agora nós vamos fazer o segundo passo. Lembra que eu falei para você que no segundo passo a gente troca esta oração inteira pelo pronome isso ou isto. Se o sentido ficar pleno, completo, eu ficar com paz aqui no meu coração, significa que nós estaremos diante de uma oração subordinada substantiva. Só que tem um detalhe agora. Veja, professora, sempre tem detalhe. Pois é, língua portuguesa é uma emoção a cada instante. Tem essa preposição aqui no meio do nosso caminho. O que nós iremos fazer? Nós iremos juntar essa preposição ao pronome. Então, se o pronome é isso, nós iremos trocar tudo isso aqui por disso ou disto, tanto faz, tudo bem? Vamos ler a frase, Eles se esqueceram disso, ou se convenceram disso. Perfeito, a frase fica plena, a frase fica completa. O que isso quer dizer? Que esta oração número 2 é chamada de subordinada substantiva, ou seja, ela exerce uma função própria de um substantivo. Mas que função é essa? Quando eu olho para a oração principal e eu digo assim, e eu leio, eles se convenceram. Eu falo para você, eles se convenceram. Você vai me perguntar, eles se convenceram de quê? Então perceba que esta oração inteira está completando o sentido do verbo. Quem se convence de alguma coisa. Foi por isso que apareceu esta preposição aqui. Esta preposição, portanto, é uma preposição exigida pela forma verbal que está lá na oração principal. Então, quando eu falo que eles se convenceram disso, significa que esta oração está completando o sentido deste verbo com uma preposição obrigatória. Qual é o nome dela? Isso. É uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por quê? Ela exerce a função própria de um objeto indireto, que é aquele complemento verbal que completa, obviamente, o sentido de um verbo com uma preposição obrigatória. Tudo bem? Agora olha para a oração número 4. Eu não quero que você confunda a número 3 com a número 4. E as bancas vão tentar fazer com que você confunda. Mas olha só qual é a dica. Tem esperança de que tudo vai melhorar. O que nós iremos fazer? Já classificar a oração? Não. Nós vamos seguir o nosso passo a passo aqui. O primeiro passo é identificar os verbos. Então, eu tenho este verbo aqui e esta locução aqui. Então, eu já posso separar essas orações aqui. Aqui é a oração número 1, que é a nossa oração principal, que é aquela que é incompleta, e a oração número 2 é esta aqui. Qual é o segundo passo? Você lembra? Pois é, trocar esta oração número 2 por um pronome, especificamente o pronome isso ou isto. Tanto faz. De novo, aqui tem uma preposição.
Então você percebeu que esta estrutura da número 4 é bem parecida com a estrutura, com o período da número 3, só que tem um detalhe que vai fazer toda a diferença na hora da classificação. O que eu faço aqui antes deste detalhe? Eu faço assim, ó, eu troco esta oração inteira pelo pronome isso, só que ele está atrelado a uma preposição, é por isso que apareceu aqui o disso. Ótimo! Agora, a gente já identificou aqui esta oração como sendo uma oração subordinada substantiva, porque eu já percebi que ela exerce a função própria de um substantivo. Não somente percebi, mas eu constatei aqui que ela exerce a função sintática de um substantivo. Ela completa, portanto, a oração principal, ou seja, ela é um termo sintático da oração principal. Mas esta oração número 2 está completando que termo da oração número 1? É aí que tá. Olha só a número 1. Ó. Tenho esperança. Perceba que esta oração não está completando o sentido do verbo. Não é do verbo. Porque o verbo, nesse contexto, ele é transitivo. Mas o complemento dele está dentro da própria oração principal. Porque quem tem alguma coisa. O quê? Esperança. Então, esperança é o complemento do verbo. Mas o nome esperança pede um complemento. Porque se eu chego para você, do nada assim, e falo para você, olha, eu tenho esperança. Aí você vai falar, tá, você tem esperança de quê? Você tem esperança, você está falando de quê, exatamente? E aí eu falo para você, eu tenho esperança de que tudo vai melhorar. Então perceba que esta oração aqui está completando o sentido do nome esperança. Não é do verbo. A número 3 completa o sentido de um verbo, mas a número 4, na verdade, completa o sentido de um nome. Quando a oração subordinada substantiva completa o sentido de um nome que está na oração principal, ela recebe uma nomenclatura, ela recebe um carimbo ali. Que carimbo é esse? Nós chamamos esta oração de completiva nominal. Exatamente isso. Então não confunda a oração completiva nominal com a oração subordinada substantiva objetiva indireta. A objetiva indireta vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto, tudo bem? Mas a oração subordinada substantiva completiva nominal vai completar o sentido de um nome, que neste caso aqui é esperança, o nome esperança, que é transitivo, ou seja, ele pede um complemento. Tudo bem? Vamos para o número 5? Antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, tem um botãozinho vermelho aqui do lado. É só você clicar ali e fazer a sua inscrição. É 100% gratuito, tudo bem? Vamos lá para o número 5. Ó. É importante que todos fiquem em silêncio. Então, a primeira coisa que nós combinamos é identificar os verbos. Tem um verbo aqui e tem mais verbo? Tem. Aqui, ó. Esse outro verbo aqui. Vou colocar um V aqui e um V aqui. Então, a gente separa as orações assim, desta forma aqui, ó. O que vai iniciar esta oração que nós estamos classificando aqui, vamos classificar. Então, é dessa forma que você faz. Eu gosto sempre de colocar o número 1 aqui, que é a oração número 1, e o número 2 aqui, que é a oração número 2. Esta oração é chamada de oração principal. Agora nós vamos para a nossa segunda etapa, que é o quê? É tentar trocar esta oração número 2 inteira por um pronome. Pronome isso. Vamos tentar fazer? Ó, vou colocar um isso aqui. Então, é importante isso. Isso é importante. Então, vou colocar aqui, ó. Isso é importante. Aí eu quero te fazer uma pergunta. O que é importante? Isso. Então, isso aqui funciona como o sujeito da minha oração. Então, quando eu consigo fazer essa troca pelo pronome isso, você já sabe. Nós classificamos esta oração como subordinada substantiva. Agora eu já percebi que, ó, nessa correspondência aqui, que esta oração exerce a função de sujeito em relação ao verbo que está lá na oração principal. Vou colocar aqui para você, ó. É este verbo de ligação aqui. Se ela exerce função de sujeito, qual vai ser o nome dela? Fala, isso. Oração subordinada substantiva subjetiva. É exatamente isso. Tá vendo como é que você está ficando esperto ou esperta na hora de identificar as orações?
Vamos lá, vamos seguir em frente que eu tenho uma coisa especial para te falar em relação à oração número 6. Olha só, eu só quero uma coisa, 2 pontos, que você seja aprovado ou que você seja aprovada. Esta oração aqui tem uma construção um pouquinho diferente. Na verdade, não é bem uma construção diferente. Ela tem um negocinho aqui no meio. Olha só, isso aqui, ó. Pô, em todas as outras, não vi aqui sinal de pontuação. Só que nesta aqui tem um sinal de pontuação, o sinal de 2 pontos. Isso aqui é uma característica própria de um tipo específico de oração. Não precisa ser única e exclusivamente o sinal de 2 pontos. Ele é o que aparece com mais frequência, mas poderia ser também uma vírgula ou um travessão, sem problema algum. Então, depois de te mostrar essa curiosidade, vamos voltar à realidade e vamos para os nossos 2 passos, as nossas 2 etapas. Quais são elas? Isso. A primeira coisa, marcar os verbos. Aqui a gente tem uma forma verbal, uma locução verbal sendo mais específica. Então, aqui um verbo e aqui também mais um verbo, 2 orações, portanto. Então, eu posso começar a oração número 1 aqui e terminá-la aqui, e começar a oração número 2 aqui e terminá-la aqui. Esta oração é a chamada principal, ou seja, uma oração, digamos assim, incompleta. Ela vai precisar de uma outra oração para completar o sentido dela. Que oração é essa? Isso aí, a famosa oração subordinada substantiva. Para identificar esta oração e confirmar que ela é uma oração subordinada substantiva, eu preciso trocar a oração inteira pelo pronome isso. E aí nós temos, só quero uma coisa. Que coisa é essa? Isso. Veja que este isso está, obviamente, no lugar da oração que seja aprovado. O que isso quer dizer? Que esta oração aqui é subordinada substantiva. Agora, sendo mais específico e fazendo a classificação desta oração, esta oração, ela explica um termo. Que termo é esse? Ela expande o sentido deste termo. Termo coisa. Porque quando eu falo assim, ó, eu só quero uma coisa, você vai falar assim, que coisa? Naturalmente surgirá. Se você for uma pessoa curiosa, então você vai pensar em várias coisas aqui. Mas naturalmente surgirá uma pergunta: que coisa? Que coisa é essa? Que coisa misteriosa é essa? Pois é, essa coisa é a seguinte: que você seja aprovado ou aprovada. Então perceba que esta oração aqui exerce a função própria de um negocinho na língua chamado aposto. Isso aí, se ela exerce a função de aposto, ela será chamada de apositiva. Simples e fácil. Dessa forma aqui que você vai precisar pensar na hora da sua prova. Mas aí, você pode estar se perguntando assim, professora, olha só, eu não sei o que é aposto, eu não sei o que é sujeito, eu não sei o que é objeto direto, eu não sei o que é complemento nominal, eu não sei nada disso. Aí você vai precisar estudar esses assuntos de forma separada, criar aquela base que eu havia falado anteriormente, para você conseguir, de uma forma mais eficaz e de uma forma mais segura, sem ficar chutando, identificar as orações subordinadas substantivas, tudo bem? Como é que você faz isso? É só você clicar no link aqui que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e se inscrever na rota de estudo, porque lá eu explico isso passo a passo desse jeito aqui, ó. De forma objetiva. Eu sei que você não tem tempo a perder e precisa aprender esses conteúdos para fazer a sua prova, então lá é tudo de forma objetiva, com muitos exemplos, questões comentadas, enfim. É só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E agora vamos para o número 7. Via-se que ele era um funcionário exemplar. Esta número 7 está aqui para te confundir. E as bancas vão tentar fazer isso com você. Vão tentar minar a sua confiança. Você está lá cheio de confiança. Eu aprendi a identificar as orações subordinadas substantivas com a professora Eliane Vieira, então eu já sei fazer isso aqui, é muito tranquilo, essa oração objetiva direta e tá tudo certo, vamos para a próxima. Pois é, a banca vai querer fazer com que você tenha esse tipo de pensamento. Mas eu estou aqui para fazer com que você se afaste deste pensamento. Não
pense desta forma. Mas Helena, você está falando de quê? Eu vou te explicar. Vamos lá, vamos começar do nosso passo a passo. Ó, isso aqui é um verbo, esse aqui é um outro verbo. Então, eu separo a minha primeira oração aqui e separo esta oração aqui. Aí depois, o que eu faço? Eu troco esta oração inteira pelo pronome isso. Via-se isso. Ficou perfeito? Ficou. Então, ela é uma oração subordinada substantiva. Pronto. E eu já sei, obviamente, que isso aqui é uma conjunção integrante. Eu não coloquei aqui em todas, mas você já sabe que, ó, se iniciou uma oração subordinada substantiva, nós estaremos sempre diante de uma conjunção integrante. Até esse momento, nós só vimos o que como conjunção integrante, mas daqui a pouco nós teremos uma questãozinha aqui, um exercício desse, em que eu vou te mostrar que o se também aqui, ó, funcionando como conjunção integrante, tudo bem? Vamos voltar aqui para número 7. Então, eu troquei por isso, perfeito. Aí eu quero que você observe esta frase aqui, ó, via-se isso. Aí você vai falar, Eliane, quem vê alguma coisa, então via isso. Então, esse isso aí é um objeto direto, logo essa oração é subordinada substantiva objetiva direta. Você está completamente errado. Eu sinto muito dizer isso para você. Mas por que você está errado? Por um único detalhe. Porque este verbo aqui, eu concordo com você, ele é um verbo transitivo direto. Quem vê alguma coisa ou vê alguém. Eu vi as flores, eu vi a Maria, eu vi o João, eu vi o funcionário e etc. É um verbo transitivo direto. Só que esse verbo transitivo direto está atrelado a um pronome ser. Toda vez, guarde isto no seu coração, toda vez que você vir um verbo transitivo direto por aí, caminhando por aí pelo seu caderno, pelas suas questões, atrelado a um pronome ser, esse VTD mais ser, sabe o que isso significa? Que você está diante de uma voz passiva. E sendo mais específica aqui para o nosso exemplo, tudo aquilo que era objeto direto, ou seja, o objeto direto, ele se transforma em um passe de mágica em sujeito da oração. Então, isso não é o objeto direto. Ele é o sujeito paciente desta oração. Esta frase está, portanto, na voz passiva sintética. Então, guarde isso, porque as bancas vão tentar utilizar esse tipo de detalhe contra você. Então, significa que esta oração não é objetiva direta, e sim subjetiva. Ela exerce a função de sujeito da forma verbal via-se, dessa estrutura aqui, via-se, que está na nossa oração principal, tudo bem? Então, só colocando aqui, é um verbo transitivo direto, este ser, portanto, é um pronome apassivador, é o nome dele. Então, este elemento aqui é o sujeito da oração. Só que como ele está sob forma de oração, ou seja, tem um verbo aqui, ele tem dois nomes, na verdade. Ele pode ser chamado de sujeito oracional ou, pensando em oração, oração subordinada substantiva subjetiva. Tudo bem? Bem legal essa número 7, fala a verdade. Então agora vamos nos divertir com a número 8. Ó. A Constituição Federal de 88 garante que o direito à saúde seja universal. O que nós devemos fazer agora? Isso, identificar o verbo. Sem isso, a gente não sai do lugar. Então, eu identifiquei aqui dois verbos, aí eu faço assim, ó. Eu organizo aqui a minha oração número 1 e aqui a oração número 2. Esta aqui é a oração principal. Agora, o que eu tenho que fazer? O segundo passo, ó, eu troco esta oração número 2 inteira pelo pronome isso, para eu confirmar que ela é uma oração subordinada substantiva. E como vai ocorrer essa confirmação? Se eu conseguir ler o período inteiro, eu conseguir compreender este período. Vamos testar. Ó. A Constituição Federal de 88 garante isso. Perfeito, consigo entender essa oração. Quer dizer que a oração número 2 é subordinada substantiva. Agora, qual é a função sintática dela? Porque quando a gente diz que ela é uma oração subordinada substantiva, a gente está dizendo que obrigatoriamente ela exerce uma função sintática em relação à oração principal. A gente viu isso lá no nosso resumo. Então, quando eu digo, ó, a Constituição Federal de 88 garante isso. Garante o quê? Garante que o direito à saúde seja universal. Ah, então isto tudo aqui, ó, essa oração inteira, está completando o sentido do verbo garantir, porque quem garante, garante
alguma coisa. O que a Constituição Federal garante é que o direito à saúde seja universal. Então, esta oração aqui completa o sentido de um verbo transitivo direto. Não tem preposição, ela é uma objetiva direta. Muito bem, vamos para a 9ª frase. Minha vontade é que você seja um profissional excelente. O que faremos? Isso. Nós vamos primeiro marcar os verbos. Então, eu tenho aqui, ó, minha vontade, oração número 1. Minha vontade é, na verdade, oração número 1. E a oração número 2? Que você seja um profissional excelente. Esta oração é chamada de principal. Por quê? Ela, coitada, é incompleta. Ela precisa de alguém para que a vida dela faça sentido. Este alguém é, obviamente, esta oração aqui, ó. A minha segunda etapa é trocar esta oração por isso. Então, a minha vontade é isso, ou a minha vontade é essa, para ficar melhor aqui, fazendo uma combinação melhor aqui. Mas não importa, você consegue compreender a frase fica com sentido. Logo, esta oração é subordinada substantiva. Agora vejamos qual é a função sintática desta oração. Eu quero que você olhe para a oração principal. Ó, minha vontade é um verbo de ligação. O que é a minha vontade? Porque, afinal de contas, minha vontade é nesse contexto aqui. Então, eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo de ligação. Na língua portuguesa, quando a gente tem essa estrutura, sujeito mais verbo de ligação, anote, porque essa dica aqui vai te ajudar. Sujeito mais verbo de ligação, o que vem depois? Um predicativo. Um predicativo sendo mais específica, do sujeito. Mas aqui a gente não precisa ser tão específica assim, né, professor? Então, vamos só colocar aqui, ó, sujeito, verbo de ligação e predicativo. Para esse contexto, não importa. Mas, vamos colocar logo aqui, né, predicativo do sujeito. Pronto, predicativo do sujeito. Perfeito. Então, nesse contexto aqui, o que a gente viu? Ó, que aqui tem um sujeito. Tem um verbo de ligação. Perfeito. Aí eu te faço uma pergunta. O que está faltando nessa estrutura? O predicativo do sujeito. E qual é a função do predicativo do sujeito na língua? É caracterizar o sujeito desta oração. Então, esta oração que está no lugar do isso exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Portanto, ela é chamada de oração subordinada substantiva predicativa, justamente porque ela caracteriza o sujeito minha vontade. E ela está dentro dessa estrutura aqui, ó. Isso aqui é fundamental para você conseguir identificar esse tipo de oração de uma forma bem tranquila na hora da sua prova. Tem um sujeito, tem um verbo de ligação, o que está faltando é o predicativo do sujeito, que aqui nesse contexto está em forma de oração, tudo bem? Vamos para o número 10? Vamos lá, ó. Não sei se fantasmas existem. Eu prometi a você que eu iria te mostrar uma frase com o se, funcionando como conjunção integrante. Na sua prova, é pouco provável que o se apareça. Com certeza vai aparecer mais o que? Ele aqui é o representante oficial aqui dessa conjunção integrante. Mas pode ser que apareça o se, porque vai ter uma semântica um pouquinho diferente. Então, eu já quero te mostrar aqui na número 10. Ó, não sei se fantasmas existem. Eu não vou me apavorar com esta frase. Vou seguir a nossa estrutura. Eliane, tinha que em tudo aqui. Aí agora apareceu um C, não sei o que eu faço. Tá igual aquela formiguinha lá daquele filme. Pois é, apareceu ali uma pedra, ela não sabe para onde vai. Você não é assim. Eu vou te mostrar aqui o seguinte, não se apavore quando as coisas não saírem da forma como você está acostumado. É assim mesmo, em língua portuguesa a gente precisa entender que é assim. Vamos seguir o nosso passo a passo que vai dar certo. Ó, primeira coisa, vou lá e marco o verbo. Tá bom, não estou vendo o que, não tem problema. Eu vou seguir o que a professora ensinou. Então, eu marquei o verbo aqui e aqui eu tenho um outro verbo. Aí, perfeito. Eu tenho aqui a minha primeira oração, oração número 1, fechei aqui. Vou aqui para a oração número 2. Aí, o que eu faço? Segundo passo, tento trocar esta oração inteira pelo pronome isso. Foi exatamente isso que nós estudamos e exatamente isso que fizemos ao longo desses 9 exemplos aqui. Tudo bem? Vamos continuar, não vamos mexer no time que está ganhando. Então, veja, ó, não sei isso. Opa, consigo trocar essa oração inteira pelo pronome isso. Se eu consigo fazer essa troca, e esta troca me permite entender o que está sendo dito aqui, sabe o que isso significa?
Que essa aqui é uma oração subordinada substantiva. Então ela é uma substantiva? Ela é uma substantiva. E tem o C aqui? Tem o C aqui. E este C é o quê? Este C é uma conjunção integrante aqui nesse contexto. Por quê? Ela introduz uma oração subordinada substantiva. Não esqueça, na sua prova é provável que apareça o que introduzindo a oração subordinada substantiva. Mas também é fundamental que você saiba que existe também o C, que pode ser uma conjunção integrante. Mas, professor, olha só. Antes você tinha falado que este C aqui é um pronome apassivador. Então, agora esse C aqui é uma conjunção integrante. Pois é, que eles não são iguais. Eles têm características distintas. Lá na Rota de Estudo eu tenho um curso específico sobre a classificação do C. Então é importante também porque as bancas gostam de explorar isso na prova. Ele pode ser conjunção integrante, pronome apassivador, parte integrante do verbo, pronome determinador do sujeito, enfim, ele é um carinha ali de muitas faces. É importante que você estude isso porque o C cai com muita frequência nas provas. Então aqui nesse contexto ele é uma conjunção integrante. Agora, qual é a função desta oração? Ou seja, qual a função que essa oração exerce em relação à oração? Isso, principal. Quando eu digo não sei isso, significa que o verbo saber é transitivo direto e que o complemento deste verbo é esta oração inteira aqui sem uma preposição obrigatória. Logo, ela é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Esse é o nome dela, nome e sobrenome. Então, o que você viu aqui? Nós classificamos 10 orações. Você viu aqui o passo a passo completo e um resumo bem elaborado aqui sobre as orações subordinadas substantivas, mas eu sei que não ficou bonito, mas isso aqui é o essencial, é a parte essencial, é a parte mais importante sobre as orações subordinadas substantivas e isto aqui, acredite, vai te ajudar a classificar com mais facilidade as orações subordinadas substantivas. Eu espero de verdade que você tenha gostado desta aula de exercícios. Se você gostou e ainda não deu o seu like, esta é a sua oportunidade. Deixe o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você quiser estudar comigo as outras matérias de língua portuguesa, tanto de morfologia, quanto de fonologia, quanto de sintaxe, as matérias mais exploradas em provas, fazendo exercícios e resolvendo também questões, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Acesse a minha plataforma de estudo, Rota de Estudo. Lá você vai ter a rota completa, a rota mais fácil, a rota mais eficiente para você chegar à sua aprovação. Um abraço, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!